Um feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação dessa lição. Espero que você esteja bem e que Deus tenha propiciado para você uma semana abençoada. E vamos dar continuidade ao estudo da lição, essa lição maravilhosa que estamos estudando esse trimestre, que aborda exatamente sobre relacionamento, crescendo em relacionamento com Deus. E nós sabemos que existem algumas formas e fórmulas de Deus se comunicar com o homem, conforme estudamos semana passada. Deus se comunica com o homem através da criação, através da natureza. Deus se revela também ao ser humano. Deus ele se revela ao ser humano também através da sua palavra, através do Espírito Santo. E nesses dias, nos últimos dias, Deus se revelou ao ser humano através de Jesus e através do Espírito Santo. E para que esse relacionamento ele se consolide a cada dia mais, como é a forma que Deus encontrou para que o ser humano se relacionasse com ele. Então, a relação, Deus fala ao ser humano e o ser humano fala a Deus. Se nós entendermos esse contexto, como é que Deus fala a gente? Deus, ele fala com todos nós através da sua palavra. A palavra de Deus é uma forma, porque Deus falando ao ser humano. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você, ok? E a oração também é uma forma que nós encontramos nos comunicar. Enquanto a Bíblia, Deus fala ao nosso coração, à nossa vida, à nossa existência, a oração é quando nós nos comunicamos com Deus. Então vai existir um diálogo. Existindo esse diálogo, que não é um monólogo, Deus fala com você e você fala com Deus, estabelece um relacionamento entre o humano e o divino. E esse relacionamento se estabelece através disso aí. E, evidentemente, o Espírito Santo faz com que a nossa oração seja entendida perante Deus e ele faz também com que a palavra nos seja revelada, entendida e compreendida. Então, nós vamos estudar especificamente, recapitular agora a importância da Bíblia. E no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de partir a alma e o espírito, as articulações e a medula, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Vejam o poder transformador da palavra de Deus, porque o próprio nome já diz, a palavra de Deus. Deus está se comunicando e revelando ao ser humano a sua vontade através da Bíblia Sagrada. Então, o imperador Dom Pedro II, ele dizia, a Bíblia, quanto mais eu a leio, mais eu a amo. E a Bíblia, só para você ter uma ideia, o milagre de como a Bíblia chegou até nós, não é? A Bíblia, ela tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento, passou-se um período de 400 anos, que chamamos o período interbíblico ou período intertestamentário. Então, esse período foi fundamental para que nós pudéssemos entender o seguinte, que mesmo que a Bíblia tenha essa interrupção naquilo que foi produzido do cânon sagrado, como é conhecido, se você pegar o Novo e o Antigo Testamento, eles se harmonizam. Ou seja, os livros do Antigo Testamento foram citados por Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos, por aqueles que efetivamente contribuíram em deixar a visão sobre Jesus, a sua encarnação e a história da igreja. Então, quando você parte para o Novo Testamento, os evangelhos, que são os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, então eles citam o Antigo Testamento. O próprio Jesus citou o Antigo Testamento. E depois nós temos um livro histórico que foi escrito também por Lucas, que também traz citações do Antigo Testamento. As epístolas de Paulo nos revelam isso também. As 14 epístolas de Paulo e as epístolas de Pedro, as 2 epístolas de Pedro, as 3 epístolas de João, a epístola de Judas, e, enfim, esses livros eles nos trazem, a de Tiago, também a epístola de Tiago, todas essas epístolas, elas trazem em essência uma citação, uma confirmação da palavra de Deus. E não poderíamos deixar de falar do Apocalipse também. Quando você estuda
o Apocalipse, você não pode estudar o Apocalipse sem que isso você não estude o livro de Daniel e outros livros da Bíblia. Dito isso, mostrando, não é? Mostrando a importância da história da Bíblia, ou seja, a Bíblia levou um período de aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Foi um conjunto de mais, só para vocês terem ideia, 40 pessoas vivendo em épocas diferentes que Deus usou para nos trazer, nos ensinar a palavra de Deus. Por isso que ela diz, o texto de Hebreus diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que a espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de partir a alma e o espírito. Então ela vai no âmago, vai no centro das intenções, na mente do ser humano. Então aproveite e leia a Bíblia. Como eu disse anteriormente, o próprio imperador Dom Pedro II disse, a Bíblia, quanto mais eu a leio, mais eu a amo. Ou seja, outra coisa também que é importante, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, quintuplicando a venda do que ocupa o 2º lugar na lista. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que possuir uma Bíblia ou tê-la era uma coisa assim, que você poderia ser levado à prisão. A Bíblia não tinha essa popularidade que ela tinha hoje. Hoje nós temos, no meu Instagram mesmo, eu já gravei algumas Bíblias de comentários, como a Bíblia Andrews, a Bíblia da Reforma, a Bíblia King James e a Bíblia Arqueológica, que são Bíblias que vêm com comentários. Então hoje você tem Bíblia para todos os gostos, para a formação ampla do conhecimento da Escritura, com a versão e a visão teológica de diversos teólogos também. Ou seja, se não fosse a proteção especial de Deus, a Bíblia não teria traspassado o tempo e chegado até nós. E foi através da imprensa, né, de Gutenberg, o primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia, através daquele que foi o criador da Bíblia, que foi Gutenberg. Então, é o primeiro livro a passar por um processo como esse. Então, nunca esqueça de fazer com que a Bíblia ela tome uma parte importante na sua vida, né? Porque o Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia é apresentada como a palavra viva de Deus. Ela é eficaz, mas ela é também transformadora. Ela não é apenas um livro histórico ou um livro religioso, mas um instrumento divino capaz de revelar a vontade e a verdade de Deus, orientar o ser humano e transformar a vida interior do ser humano. Então aproveite a sua Bíblia, leia, porque é como se Deus estivesse falando para você. E na lição que estudamos essa semana, compreende-se que a palavra de Deus é descrita como a arma espiritual mais poderosa. E a arma poderosa que existia na época era a espada. Se fosse hoje, qual arma nós poderíamos dizer, não é, que a Bíblia representaria? Porque a Bíblia ela combate o erro, fortalece a fé e conduz à salvação. Isso é maravilhoso compreendermos isso. Sua autoridade não vem de instituições humanas, mas a autoridade ela vem de Deus, sendo o fundamento absoluto para a vida cristã. A verdade bíblica é apresentada como imutável, em contraste com as verdades humanas, que elas são passageiras. A própria Bíblia se descreve como luz, alimento espiritual, espada e guia seguro para a vida do ser humano. Então você não pode prescindir de deixar de ler a Bíblia, porque a Bíblia vai te fazer muito bem. Porque a Bíblia é o quê? Nunca se esqueça, a palavra de Deus, viva e eficaz. Além disso, a lição ela enfatiza a palavra de Deus como atuante na profundidade, na condição interior do ser humano, discernindo pensamentos, intenções e transformação espiritual do ser humano. E nesse sentido, a Bíblia, primeiro, é a palavra de Deus. Segundo, ela fortalece a verdade e orienta o ser humano, certo? E depois é um instrumento de transformação espiritual e social também. Então, quando a gente entende que a Bíblia está na nossa vida, ela vai ser viva e eficaz, como diz o texto norteador do estudo que estamos realizando. Então, um primeiro ponto a destacar é exatamente a Bíblia como a arma mais poderosa, a palavra de Deus como espada espiritual,
que combate o erro, o pecado e fortalece a nossa fé. Então, a Bíblia você pode entender a Bíblia como uma proteção na sua vida. Não é um amuleto de sorte, não é a Bíblia o papel em si, mas é exatamente aquilo que nela está revelado. Quando a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tem uma coisa importante a dizer. A luz por si só, a lâmpada por si só, ela não é importante. A lâmpada ela só vai ser importante quando ela ilumina. Quando ela não ilumina, ela é tirada e colocada uma nova lâmpada no lugar, ali no receptáculo. Então, o que é que eu posso entender? Eu posso entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada, mas para que ela possa iluminar, ela precisa estar aberta. Não só aberta, mas a gente precisa também ler. A gente não pode fazer como antigamente as pessoas faziam. Deixavam apenas a Bíblia aberta ali, botavam um plástico e nunca lia a Bíblia. Às vezes até no Salmo 91. Entendeu? Ela não é um amuleto, ela é a palavra de Deus. E a gente precisa fazer com que a Bíblia ela chegue ao nosso coração para a gente ter discernimento. Se você tem decisões a tomar na sua vida, a Bíblia ela revela a vontade de Deus. E a vontade de Deus deve direcionar a vontade humana, porque Ele é o grande arquiteto do universo, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor e Ele é o nosso Salvador. Segundo ponto, segundo tópico a destacar, a autoridade das Escrituras. Veja, a Bíblia ela tem uma origem divina. A Bíblia diz que os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a origem dela é divina. Ela foi escrita por homem, mas os homens santos falaram da parte de Deus. A autoridade das Escrituras está acima das tradições humanas. Não é a questão da tradução que deve nos nortear, mas o que deve nortear a nossa vida é exatamente aquilo que está revelado na palavra de Deus. E ela é a base da fé cristã, porque ela revela, como eu já falei no início, a vontade de Deus. Então a Bíblia também, um terceiro tópico, é uma verdade, a verdade bíblica. E como é a verdade bíblica? A verdade bíblica ela é absoluta e ela é eterna. A vontade de Deus não muda com o tempo. Ela revela o plano de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, nós podemos entender isso, que tudo nessa vida... Veja, meus queridos, como eu disse para vocês, a Bíblia levou um período de 1400 anos para ser escrita. Além disso, entre o Antigo e o Novo Testamento, como eu falei, existia o período interbíblico e o período intertestamentário. E mesmo assim, escrita por 40 homens diferentes, vivendo em épocas diferentes, a Bíblia e os seus ensinamentos eles estão em harmonia. Isso tudo é atribuído ao milagre de Deus, porque Deus queria que a sua mensagem, a sua palavra, a sua verdade chegasse até nós. Então, a Bíblia ela não muda com o tempo e ela revela o plano de Deus. Então, a Bíblia está mais atual do que nunca. É só você ler com fé, com oração e com discernimento do Espírito Santo, você vai compreendê-la, ela fará um bem enorme para a minha e para a sua vida. Quarto tópico, como a Bíblia se descreve. Então a Bíblia se descreve exatamente como que diz Salmo, que eu já citei aqui, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela também como também diz o texto áureo, né? Ela é uma espada que diz para discernir os pensamentos e intenções. Cortar no sentido, penetrar no sentido espiritual. Então ela penetra até a nossa mente, até o nosso coração, até a nossa vida, para impactar, para transformar e para ajudar o ser humano a ter discernimento e saber qual a vontade de Deus. E ela também é o quê? A palavra de Deus é o alimento espiritual. É como se fosse o pão vivo que desceu do céu. Então, a Bíblia Sagrada é luz, espada e alimento. Precisamos nos alimentar, precisamos ter discernimento, mas precisamos ter clareza. Por isso que ela é luz. O quinto tópico, a condição interior. O que é que a Bíblia faz? O discernimento do coração, a transformação espiritual, a renovação da mente. Você está notando que quando nós permitimos que a Bíblia ela entre na nossa vida, estabeleceremos assim um relacionamento proveitoso, um relacionamento íntimo, um relacionamento extraordinário com Deus, como amigo, entendeu? Deus, através de Jesus Cristo, ele une o homem a Deus.
E tudo isso está revelado na palavra de Deus. A Bíblia é a carta de amor revelada de Deus para o ser humano. Por isso que ela renova a mente. E quando a gente tem a mente renovada pelo poder do Espírito Santo, pode cair o mundo, a gente está em paz, porque a gente sabe quem está guiando a nossa vida, quem está controlando a nossa existência e, acima de tudo, para onde nós vamos. Conclusão, a Bíblia é essencial para a vida cristã, primeiro ponto. Segundo, um guia seguro para as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. E terceiro, é um meio de conhecer a Deus. E a Bíblia diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? É diálogo, é convivência, é conhecimento, é relacionamento. E relacionamento de Deus com o homem. Então o relacionamento, ele se dá, ele é vertical, Deus com o homem e o homem com Deus. E para que o relacionamento se estenda, seja um relacionamento horizontal, precisamos primeiro desse relacionamento vertical. Amém? Diga amém onde você está e não esqueça de ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é, sem sombra de dúvida, o livro de Deus, sem sombra de dúvida, Deus falando à humanidade, revelando a sua vontade, revelando a sua verdade e revelando como nós devemos conhecer o caminho para a vida eterna. Se você crê nisso, diga amém aonde você está. Amém? Vamos nesse momento fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela recapitulação da lição, que ela possa nos propiciar, Senhor, o discernimento do Espírito Santo, para que assim nós possamos conhecer a Tua vontade em nossa vida, a vontade revelada através dos 66 livros da Bíblia. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de dar um like, de compartilhar o nosso canal. E se você é a primeira vez que você nos acompanha, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.